Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo para falar do nosso Fluminense. A gente vai trazer hoje aqui notícias do Fluminense, mas a gente vai trazer também uma análise completa sobre o Bouanga, Denis Bouanga, o jogador aí togolês, né, que o Fluminense está tentando contratar. A gente vai trazer aqui um raio-x dele para que vocês possam tirar a conclusão de vocês, se vocês acham que é uma boa contratação, se vocês acham que não é uma boa contratação. Eu vou dar minha opinião também, se eu acho que é uma boa contratação ou não. Enfim, a gente vai falar aqui sobre o Denis Bouanga e eu vou tentar o máximo possível trazer aqui detalhes sobre o jogador para que vocês possam entender o que está rolando aí nessa possível contratação do Fluminense, tá bom? Mas antes disso, a gente vai pedir a vocês para não se esquecer aí de se inscrever no canal, que é muito importante se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente a engajar. Pedir também aos amigos que estão em casa para não esquecer de dar um hype nesse vídeo. Para você dar um hype é muito simples. Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar. Você clica no hype e aí você dá um hype aí pra gente, ajuda a gente a chegar a mais tricolores, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar do nosso Fluminense agora de forma direta e a gente começa tratando de um assunto aqui que é Bernal, Facundo Bernal. A gente já vinha avisando desde o início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, que o Betis não tinha desistido, né, da contratação do jogador, né? E não só ele, né, outros clubes europeus estavam a fim de contratar o jogador, né? A gente já vinha falando que tinha interesse do Sevilha, enfim, de outros clubes, mas o Betis mesmo voltou a voltar suas atenções para o Facundo Bernal. E a gente vai trazer aqui a matéria compartilhada pelo Netflu, que fala sobre isso daí que está aí na tela para vocês. Ó, Fluminense recusa a proposta milionária de clube espanhol para o Facundo Bernal. Afirma jornalista, e vem falando aqui a matéria que, segundo informações do jornalista César Luiz Merlo, que é um especialista nesse tipo de negociação, o Fluminense, o mercado de transferência de futebol sul-americano, o Fluminense recusou proposta de 10 milhões de dólares pelo Facundo Bernal, chegaria em torno de 52 milhões de reais. Na verdade, são 10 milhões de euros, tá, gente? Aí chegaria algo em torno de 52 milhões de reais. O Fluminense não aceitou a oferta. De acordo com o Melo, o tricolor até gostou dos valores, mas não chegou a um acordo com o defensor do Uruguai pela divisão da quantia. Vale lembrar que o clube uruguai tem 40% dos direitos econômicos do volante, o que deixaria o Fluminense com um pouco mais, com um valor apenas de 60%. O Fluminense pegaria aí algo em torno de 6 milhões de euros, né? Aí cairia bastante esse valor aí. O Fluminense pegaria algo em torno de 35 milhões de reais, 40 milhões de reais. Sinceramente, não vale pelo Facundo Bernal esse valor não, gente. Não vale não. O Bernal, ele é um bom jogador. Eu tenho reparado que nesse ano ele está muito focado. Ele fez um partidaço contra o Botafogo. Eu não aceitaria essa oferta pelo Facundo Bernal. Acho pouco, porque é um jogador que tem talento, tem condição de desenvolver mais. Então, eu particularmente não gostei, não. Se a diretoria do Fluminense viu com bons olhos essa oferta, eu não vi com bons olhos. Acho uma oferta ainda um pouco abaixo aí do que a gente pode vir a ter de alguma vantagem aí com o Facundo Bernal. Então, eu não gosto dessa oferta, não. Tá bom? Outro jogador também está na mira de clubes europeus, cara. E esse sim preocupa, que é o nosso Martinelli. Isso mesmo. Matéria trazida aí pela ESPN, repercutida pelo jornal O Dia, dá conta de que o Besiktas da Turquia, Besiktas, manifestou interesse na contratação do Martinelli do Fluminense. A tendência é que a equipe realize uma proposta oficial nos próximos dias. No entanto, o tricolor não pretende negociar o volante de 24 anos nesta transferência. Nesta janela de transferência, segundo a ESPN. A equipe turca já realizou, né, uma sondagem pelo volante na última segunda-feira, mas as conversas não avançaram por falta de interesse da diretoria tricolor. A expectativa é que o Fluminense pensar em um possível negócio apenas no meio do ano, na janela de junho. Informação para vocês aqui. Eu apurei sobre essa informação. Não tem negócio no meio de junho, não, tá? O Fluminense quer que o Martinelli fique até dezembro desse ano. Martinelli só sai do Fluminense se for uma oferta
irrecusável, tipo aquela oferta do André. Não tendo uma oferta nesse nível, Martinelli continua no Fluminense, não sai do Fluminense, tá? Então é uma informação aí para vocês aí. O Fluminense tem o interesse que o Martinelli continue. Martinelli é visto como peça-chave fundamental para a evolução do time do Fluminense. Então não há a menor possibilidade nesse momento do Fluminense negociar o Martinelli, a não ser uma proposta indecorosa. Chegando aí, sim, o Fluminense pode vir a negociar o Martinelli. Tá bom, galera? Dando sequência a mais de notícias do Fluminense, hoje tá muito cheio, né? Rapidamente aqui uma rapidinha sobre o Everaldo, tá? O Atlético Paranaense, como todo mundo já sabe, tem o interesse de contratar o Everaldo, né? Chegou a sondar o Fluminense, né? Não fez ainda uma proposta. Por quê? Porque o Fluminense não quer conversar sobre Everaldo enquanto não chegar o camisa 9 que o Fluminense está tentando contratar. Então, o Fluminense mesmo dificultou a negociação com o Atlético Paranaense pelo Everaldo, né? Essa é uma informação que eu consegui apurar na noite de ontem, né? Conversando com algumas pessoas que confirmaram isso. Falaram, cara, o Fluminense não quer negociar, por incrível que pareça, o Everaldo, porque o Fluminense só tem o John Kennedy. Então ele vê a saída do Everaldo como ruim para a estrutura do elenco. Isso é uma colocação até também do próprio Zubeldia. Falei, cara, não é possível. Os caras não acompanham a rede social, não acompanham a torcida, não acompanham o estádio. Não é possível. Porque o cara está sendo massacrado pela torcida e os caras acham que vale a pena manter o cara nessas condições. Enfim, mas para a diretoria do Fluminense parece que sim. Dando sequência, galera, eu quero mostrar para vocês aqui os números absurdos de John Kennedy até agora na temporada. O SofaScore fez um levantamento disso e eu queria que vocês olhassem isso aqui, ó. John Kennedy é o líder do Fluminense em notas e participações em gol na temporada 2026. Não dá pra dizer que o Urso não tá jogando bola, né? Ó, no total foram 6 jogos com 3 gols, 1 assistência e, pasmem, 4 participações em gols. 104 minutos para participar de gol. 75% das conversões, das chances claras, 75% de conversão de chances claras, 3-4, ou seja, ele converte, bate no gol. 7 finalizações, sendo 5 no gol. 2,3 finalizações para marcar o gol só, que ele precisa. 26 duelos ganho. A nota dele no SofaScore é 7,45. Os números do John Kennedy estão simplesmente avassaladores. E segundo o SofaScore, ele tem a melhor nota e a melhor média de números no total do Fluminense até agora. E aí entra aquilo que a gente falou. Não compensou o cara se preparar direitinho, não compensou o cara, se dedicar, não compensou o cara ser o primeiro a chegar e o último a sair, tá se dedicando, treinando. Tá aí o resultado, cara. Quem treina, meu irmão, quem trabalha, Deus ajuda, não tem jeito. Então, John Kennedy tá aí com números avassaladores, os melhores do elenco do Fluminense. E indiscutível criticar o John Kennedy. Eu não vi nenhuma partida do John Kennedy ruim. Muita gente acha que o John Kennedy joga mal quando ele não faz gol, ou quando ele toca pouco na bola. No meio de campo, tem que fazer essa bola chegar no John Kennedy. Ele tava jogando sem o Lúcio. Começou a jogar com o Lúcio, começou a jogar com jogadores mais habilidosos, começou a aparecer mais. É simples assim. Galera, vamos falar aqui agora do Denis Bouanga. Será que a contratação do Denis Bouanga é uma boa contratação? Vale a pena o Fluminense fazer um investimento? Segundo informações, o Fluminense ofereceu o que o time americano pediu. 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares aí, mais ou menos, vai gerar em torno de... Deixa eu ver. Cara, quase uns 70 e pouco milhões de reais, mais ou menos isso, né? Se eu não estou enganado aqui. É um número avassalador, né? E o Fluminense estaria disposto a pagar isso no jogador. De 31 anos, faz 32 em novembro desse ano. Vamos dar uma olhada nos números para que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Vamos começar aqui falando de números, tá? Ó, o Denis Bouanga é um jogador de Gabão, na África, tem 31 anos de idade, 1,80 m, né? Como eu falei para vocês, ele faz 32 agora em novembro. Ele é destro e a posição dele é ponta esquerda, não é centroavante de área não, tá, gente? Ele até jogou assim algumas vezes lá pelo time dele, mas ele joga geralmente caindo da ponta para dentro,
da ponta esquerda para dentro do gol. Isso também é importante falar. Mais detalhes sobre o Bouanga, a gente vai ver aqui, na verdade, o mapa de calor dele jogando. Tá aí o mapa de calor do Denis Bouanga. Pode ver o que eu tô falando. Ele é um jogador que vem pela esquerda e cai para dentro. Ele não é homem de área, como estavam falando que o Fluminense contratando um homem de área. Não, ele tá contratando um atacante versátil, de mobilidade. Ele é muito parecido com o John Kennedy, né? O John Kennedy, nesse ponto, atua até mais pelos dois lados. Enfim, tá aí um mapa de calor do Denis Bouanga. Vamos dar uma olhada também agora aqui no desempenho. E o desempenho dele é bem interessante. Vamos ver aqui o desempenho do Denis Bouanga, tá? Sobre desempenho, uma coisa que saltam aos olhos, né? Não sei se vocês conseguem ver bem aí, espero que sim. O Denis Bouanga, a gente pegou aí a temporada 17-18 até a temporada 25. Se vocês pegarem a temporada dele 17-18, 18-19, 19-20, ele não era, assim, um fazedor de gols nato. Vocês podem ver que na temporada 21 e 22, o Denis Bouanga lá, 21 e 22, ele teve 37 jogos, 2.748 minutos, que é bastante coisa, e ele só tinha feito ali, até então, pelo que vocês podem olhar ali, 9 gols. Deixa eu tentar ampliar para ficar melhor para vocês aqui. Eu tiro a minha imagem. Vamos ver sim. Olha lá, ele só tinha 9 gols em 21 e 22. Na temporada 22 e 23, ele teve contusão, ficou bastante tempo fora, e aí ele não fez gol, jogou apenas um jogo. Na temporada 22, né, já pelo time dele, Los Angeles, ele fez 10 jogos e 3 gols. E aí de 2023 para cá, o homem virou uma máquina de fazer gols. Tá aí, temporada 23, 47 jogos, 37 gols. Números avassaladores. Temporada 24 lá, 48 jogos, 28 gols. Olha isso. Temporada 2025, ano passado, 46 jogos, 32 gols. E detalhe, olha as assistências, 10 assistências. Em 2024, 15 assistências. Em 2023, 11 assistências. O cara é uma máquina de fazer gols e de dar assistências. Só que, para ele, esse jogo virou a partir de 23. Então, ele tá no auge dele. Ele vem de temporada 23, 24 e 25 jogando em altíssimo nível. Então, na verdade, o Bouanga, ele teve uma evolução na carreira dele. Ele não era esse jogador, entendeu? E ele, de repente, virou esse jogador. E aí eu pergunto a vocês, imagina um jogador brasileiro, que joga aqui no futebol brasileiro, com números tão avassaladores como esse. O que estariam dizendo desse jogador se ele estivesse jogando aqui no futebol brasileiro? Diz aí pra mim o que estaria sendo dito desse rapaz aí. Eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês aqui também, que é importante, vamos dar uma olhada aqui, que logo no início aqui eu não mostrei, que é isso aqui, o mapa aqui embaixo dele, vou puxar para ficar mais alto para vocês poderem ver também, o mapa de desempenho na temporada passada, tem aqui o mapa de desempenho na temporada passada, tá lá, olha o mapa de desempenho na temporada passada, ele começa o ano, mais ou menos, ele chega no segundo mês já evoluindo, e o ápice dele, tá, é em setembro, lá. Setembro ele tá no ápice. Novembro ele tá voando também. Então ele melhora no fim da temporada, né? O que é normal pela evolução do atleta também. Nada diferente daquilo que a gente espera que ele tenha. Aqui alguns números interessantes também, média dele por jogo, né? Ele tem uma média de 0,8 gol por partida, quase uma média de 1 gol por partida, absurdo. Ele, em média, finaliza 4,8 vezes por jogo. Ele é um cara que finaliza muito pro gol. Chutes certo por jogo, 2,3. Ele, pelo menos 2 chutes no gol ele vai dar durante os jogos. Ou seja, é um jogador que busca muito gol, finaliza muito ao gol e acerta muito ao gol. Isso é muito importante também. Por último aqui, eu deixo a vocês a pergunta. 15 milhões de dólares. Vale a pena a contratação do Bouanga por esses números que ele mostrou aí? Assim, a temporada dele, 23, 24 e 25, é um absurdo. Sem dúvida nenhuma, é um absurdo. Ele tem mais de 100 gols com a camisa do Los Angeles lá. Mais de 100 gols, é um jogador realmente absurdo em termos de números. Lembra muito o Lúcio Acosta quando veio pro Fluminense, que eu falei pra vocês. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Falei, cara, esse cara aqui, ele é acima da média. Tinha números de assistências absurdo. E o Bouanga tá mostrando aí que também tem números como artilheiro absurdos.
E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que vale a pena. Vou dar minha opinião aqui rapidamente. Galera, o mercado está muito inflacionado, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Então a gente não vai conseguir contratar jogador de alto nível com o mercado tão inflacionado, tá? Realmente os custos são caros. Eu vi gente falando do Spinelli. Mas o Vasco está trazendo o Spinelli por 3 milhões de euros. O Spinelli não tem números nem perto dos números do Bouanga. Esquece o Spinelli. O Spinelli não tem esses números que o Bouanga tem. É um bom jogador. Também é um jogador que cai da esquerda para o centro. Não é homem de área, tá? Não é homem de área também. E se você pega e faz um comparativo entre o Spinelli e ele, hoje eu fiz isso, tá? Não chega perto. Não dá. Realmente o Bouanga tem números avassaladores. É um jogador muito, muito acima da média. Então, longe de comparações, tá? Deixar isso muito claro aqui. Mas assim, para além disso, o Bouanga ele demonstra ser um jogador que tem muita participação coletiva, que isso também é importante. Agora, óbvio, o pessoal vai falar, aí tem gente que falou assim, mas o Spinelli, ele é jovem. Não é tão jovem assim, o Spinelli tem 29 anos, tá? O Bouanga é 2 anos mais velho que ele, não é tão mais velho assim. Então, assim, a questão de custo-benefício, eu não vou entrar nesse detalhe específico aqui comparando os dois jogadores. Mas o que eu posso dizer é que o Bouanga é um jogador que decide mais pelos números e pelas temporadas. É um jogador que decide mais do que o Spinelli. Eu, sinceramente, pensando na conquista da Libertadores, pensando nos títulos que a gente tem pela frente, eu acho que é uma boa conotação. Eu acho que é um bom desafio. O que me preocupa é, o que a gente está querendo taticamente? O que o Zubeldia quer taticamente? Ele quer um centroavante de área? Ele quer um cara para fazer o pivô, um cara que joga dentro da área, um cabeceador? Não é o Bouanga. O Bouanga até tem bons números de gols de cabeça, mas não é ele, entendeu? Aí teria que ser outro tipo de perfil de jogador. Se ele quer um jogador, um 9 versátil de movimentação, como é o John Kennedy, aí o Bouanga realmente é uma excelente contratação, tá? Então vai depender muito de que o Zubeldia está pensando taticamente. Mas você que está em casa, que queria um 9 de área, pivô, cabeceador, esse cara não é o Bouanga. Esquece. Bouanga é o 9 tipo John Kennedy, que pega a bola atrás e sai para cima, driblando 1, 2, chuta muito de fora da área, cai da esquerda para a direita, tem muita velocidade, arranque, explosão. Ele é esse 9 driblador que parte para dentro. Ele não é o 9 de área tipo Verratti. Esquece. Tá? Então, no fim das contas, vai depender do que o Zubeldia vai querer. Eu gosto da contratação do Bouanga, sei que os valores estão exorbitantes, tá? Exorbitantes, mas não sei se a gente vai conseguir um jogador de alto nível, bom que nem ele, por valores que não sejam esses valores. Não sei se a gente vai conseguir. Então, assim, acho exagerado 15 milhões de dólares, mas não tô vendo alternativa no mercado. Então, a contratação do Bouanga pode ser boa. Obviamente que se for para prejudicar, por exemplo, a tentativa de trazer o Nino, aí eu acho que não vale a pena. Isso aí tem que estar muito claro. Trazer o Bouanga não vai atrapalhar o objetivo de trazer o Nino. Ok. Então, é o que eu penso sobre essa situação. Acho sim que vale tentar. Vale ainda tentar diminuir um pouco isso. E sobre informação sobre essa negociação, gente, ela depende de garantias. O que o time do Bouanga quer são garantias. Garantias de que o Fluminense vai conseguir pagar. O Fluminense estava querendo protelar a primeira parcela e eles não querem aceitar se protele a primeira parcela. Até o diretor do Los Angeles falou sobre isso, né, que há um interesse do Fluminense realmente, mas que tem que resolver algumas questões e aí tem a ver com essas parcelas que eu falei. Tá bom, galera? Esse foi o Resenha Express. Espero ter esclarecido aí como joga o Bouanga. E fiquem de olho aí. Hoje tem resenha com a galera à noite. A gente vai bater um papo com vocês. Resenha livre, sem pauta. Aguardo vocês logo mais, tá bom? Provavelmente a gente vai iniciar o nosso bate-papo às 20 horas. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço.